Não dá tempo de compartilhar. Eu estou bloqueado em tudo de novo, mas... Por quê? Porque o Face bloqueia, né? Que a gente fica compartilhando. Ah, eu não Eles... acredito. Bom, Você não tem mais, eles não têm mais nada a fazer? domingo, né, ontem nós tivemos com o Sérgio, muito bom, um bate-papo muito legal sobre cirurgia espiritual. E Nossa, ontem legal. eu não consegui compartilhar com ninguém, porque Poxa, meu querido. A hora que você compartilhar aqui, eu faço daqui. ó, já está ao vivo, tá? Só para o Tá. pessoal já. Quem está aí com a gente, ó, o pessoal já está entrando, boa noite. Quem está acostumado, né? Daqui 2 minutinhos a gente começa. Quem puder compartilhar, eu não estou vendo os comentários. Ah, a Ana já chegou. Oi, Ana. Que saudade de você. Já escreveu ela. Sinta-se abraçada. Ó, Edmilson também está por aí. Edmilson, Anderson, gente, se vocês puderem compartilhar, porque eu continuo sem poder aqui, tá? Só pus na minha página aqui. Quem puder dar uma mão, nós agradecemos. Aí, não me deixa mesmo. Mas, tudo certo. Gente, boa noite a todos. Estou vendo aí, Edmilson que entrou. Adelaide também sempre está com a gente. Brigadão. Anderson está aí. Daqui a pouquinho tem trabalho lá também, né, Anderson? 8 horas eles estão fazendo Hoje é dia tudo de lá. trabalho em Congaí também. Eles estão lá. Mas o Anderson está aí com a gente daqui a pouquinho. Ó, o Vladimir, que eu te falei que talvez passe com a gente aí sobre o suicídio, está aí também. Ah, que bacana, querido. Lá do povo da Araraquara, lá. Mais um de lá. Bom, gente, ó, o pessoal está entrando, nós estamos aí com quase 50 pessoas já participando. Jamile, agora, boa noite de novo, né? Obrigado de estar com a gente, né? É uma alegria sempre. Nós estamos falando aqui fora do ar, que já era para estar todo mundo aglomerado, né? Para comemorar aniversário. Sim. Mas logo, logo nós vamos estar. Mas, de qualquer maneira, mesmo não sendo presencial, é uma alegria sempre que você está com a gente. Hoje era para o Fábio também, mas o Fábio está trabalhando. Fábio está cuidando da outra parte, né, querido? Então, mas mande um abraço para ele, depois a gente vai falar com ele. Mando, Aproveite, só para reforçar, o pessoal já está acostumado. Aconteceu, Jamile, com o sermão, só que a gente deixou para um dia só da semana, o que aconteceu com o projeto das parábolas. Tem muita gente usando, nesse formato de meia hora, para fazer o evangelho no lar. Olha que bacana. Então, o pessoal aproveitou. Tanto que a gente manteve muito mais por conta disso. A gente manteve em formato para o pessoal poder usar. Né? Tá? Que legal. Que legal. E aí, no final, a gente se fala. Tá bom? Que legal. Obrigadão de novo, viu? Até já. Obrigada a você. Até já. Boa noite, então, a todos os nossos amigos, né? Os nossos irmãos, agradecendo mais uma vez pela oportunidade sempre muito bendita, né? Sempre é um prazer muito grande estar à frente de qualquer trabalho que venha falar da doutrina espírita, do nosso amado Mestre Jesus. E é nesse intuito que a gente pede, que a gente roga essa espiritualidade benfeitora, que possa nos ajudar, que possa nos amparar com bons pensamentos, com boas vibrações, sobretudo neste momento difícil, o qual nós estamos passando neste momento, Senhor Jesus. Esteja à frente de todo e qualquer trabalho que seja voltado a explanar, a vivenciar, a conversar um pouco sobre os seus ensinamentos, não é mesmo? Eu gostaria aqui de agradecer na pessoa do Alexandre, da Ana, que são esses amigos, esses irmãos queridos aqui de Pederneiras, né? Lá de Pederneiras, aliás, eu estou aqui em Cafelândia, representando a nossa amada Casa Espírita, o SEAC aqui em Cafelândia. E é sempre uma alegria, como eu disse anteriormente, muito grande, né? Estar à frente de um trabalho que o Alexandre e a Ana desenvolvem com tanto afinco, com tanta dedicação. Meu marido, minha família e eu somos testemunhas de como esses dois amigos eles estão à frente do trabalho, realmente aí envolvidos com trabalho voluntário, com trabalho de divulgação da doutrina espírita. Meus amigos, que vocês se sintam sempre acolhidos pela misericórdia e pela bondade do nosso amigo Jesus. E aí o Alexandre, então, me convidou para falar hoje a respeito do item
do capítulo 5, aliás, capítulo 5, que está no Evangelho de Mateus, lá no versículo 7, onde diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Esse item também está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o nosso abençoado Kardec, junto com os benfeitores, puderam explanar de forma tão lúcida a respeito dessa fala, dentre tantas outras falas, que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. E para a gente começar, então, meus amigos, a pensar sobre esse bem-aventurados os misericordiosos, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma mensagem do apóstolo Paulo, que está no item 15 do capítulo 10 do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse anteriormente, em que ele diz assim: perdoar aos nossos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duro, exigente, inflexível, se guardardes mesmo até uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem de grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se perguntando em vós mesmos, não descobrireis que fostes tu o agressor. Então, para nós pensarmos um pouco a respeito disso, meus amigos, quantas vezes nós não cometemos ofensas para aqueles os quais convivem com a gente? Quantas vezes também não somos nós ofendidos, sejam por aqueles que convivem com a gente, aqueles que fazem parte do trabalho, seja no trabalho na casa espírita, no trabalho em qualquer outra religião, ou dentro da nossa própria casa, enfim. Infinitas são, meus amigos, as vezes que nós somos ofendidos. E infinitas são também as vezes que nós ofendemos aqueles aos quais nós convivemos. E aí aqui, Paulo nos traz a mensagem: perdoai, meus amigos, para que Deus vos perdoe. E o quão difícil é nós mantermos essa serenidade ao pensar no perdão. Porque como nós vamos adentrar aqui um pouco mais adiante no texto, o perdão ele deve vir sempre do coração. E como diz Emmanuel, o perdão é um antibiótico mental. Ele chama o perdão como um antibiótico mental. Ou seja, faz um tremendo esforço da nossa parte, faz uma tremenda diferença, uma tremenda alegria para o nosso coração, para o nosso pensamento, quando nós nos livramos daquilo, quando nós perdoamos, quando nós nos deixamos ser conduzidos por essa misericórdia, pela misericórdia, aliás, de Deus enquanto nosso Pai. Mas nós sabemos também o quão é difícil quando nós recebemos uma ofensa, em lidar com essa preocupação, em lidar com essa ofensa de uma forma a não nos preocuparmos. Mas é que o Evangelho em momento nenhum nos orienta a não ligarmos para essa ofensa, ou então para fingir de conta que essa ofensa nos esqueceu. Nós não vamos ver em momento nenhum nada nesse sentido. Mas nós vamos ver sim, todo o tempo, esses amigos espirituais a nos orientar de que, coitado, por assim dizer, daquele que nos ofendeu. E uma vez que aquele que nos ofendeu, se nós revidarmos essa ofensa, o problema passa a não ser somente daquele que me ofendeu, mas passa a ser também um problema meu. E aí nós podemos pensar também nas dificuldades as quais nós temos quando nós convivemos, com aquela amargura, com aquela decepção e com aquela mágoa. Eu convido vocês, há um tempo atrás, cerca de 30 dias atrás, eu fiz uma preleção também na casa aqui em Cafelândia, no SEAC aqui em Cafelândia. E há algum tempo atrás ainda, no grupo de estudo que acontece às terças-feiras aqui, também no SEAC, estudo esse que era o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós acabamos o estudo e fomos agora para o céu e o inferno. Eu gosto muito de uma dinâmica que, certa feita, o grupo se propôs, aliás, a fazer.
E eu convido a vocês que estão aí neste momento a fazerem, meus amigos. É uma dinâmica muito simples, mas que vai, de alguma forma, fomentar isso que nós temos pensado a respeito neste momento. A dinâmica consiste em nós segurarmos alguma coisa em nossas mãos, qualquer coisa que vocês estejam aí por perto, estou aqui no escritório, então eu vou estar segurando aqui uma régua e um lápis, e a proposta é de que nós possamos nos ocupar, então, das nossas mãos com algum objeto que esteja aí à nossa frente. Esses objetos, eles vão estar aqui conosco, e nós vamos tentar fazer as atividades corriqueiras do dia a dia, como escovar os dentes, por exemplo, como abraçar alguém, como cozinhar, como tentar escrever, enfim, tantas atividades corriqueiras as quais nós podemos fazer durante o dia. E quando nós estamos aí, sobre a posse desses objetos, tudo fica mais difícil. Então, se eu estou aqui em minhas mãos com esses objetos, o simples fato de eu pegar uma caneta para tentar escrever já se torna tanto quanto difícil. O simples fato de eu estar com todos esses objetos em minhas mãos já se torna um tanto quanto difícil a hora que eu tiver que acarinhar um de meus filhos. E aí, por aí vai, né? A dinâmica, ela consiste em trazer para a gente essa explicação de que esses objetos, eles representam nada mais, nada menos do que as mágoas, do que as ofensas as quais nós guardamos para nós. E nós podemos perceber o quanto é difícil, o quanto é doloroso, o quanto é mais trabalhoso fazer as coisas, por mais simples que elas sejam, quando a gente está sob o efeito desses objetos em mãos. Então, um simples escovar os dentes, um simples gesto de escrever à mão, se tornou aqui dificultoso, pesaroso, pelo fato de eu estar com esses tantos de objetos em minhas mãos. Aqui representa, meus amigos, as mágoas as quais nós carregamos. Então, quantas vezes é mais difícil levantar de manhã para ir trabalhar, para fazer os afazeres do dia a dia, doméstico, enfim. Se quando nós levantamos há aquele ranço, há aquele mal-estar, há aquele nó na garganta, ao qual nós pensamos, poxa, mas para que foi falar assim comigo? Por que ele se destinou assim para mim? Por que ele falou neste tom de voz comigo, logo eu, que tão boa sou para com ele? Quando, na verdade, a proposta aqui do Evangelho é de que nós não devemos nos lamuriar, como diz também aqui no Evangelho, o item que fala sobre o bem e mal sofrer. Nós devemos aprender, né, por assim dizer, a sofrer. Não que nós sejamos sádicos ou gostamos do sofrimento, absolutamente não tem nada a ver. Mas nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos aprender a entender, a colocar-se no lugar do outro, a ter essa empatia, a desenvolver essa boa vontade. Nós não sabemos, meus irmãos, das mazelas que se passam no coração daqueles às quais nós convivemos. Então, aquela criatura, quando nos ofendeu, vai saber Deus o que se passava ali naquele coração, naquele momento. E também aqui, como diz Paulo nessa mensagem para a gente, nós precisamos aprender a perdoar para que Deus nos perdoe. Pois quando nós ficamos nessa sensação de que nós não vamos perdoar, de que nós somos só aqueles que somos ofendidos, e aí o mundo lá fora me ofendeu, e por que acontece assim? Parece que nós nos colocamos numa posição assim, eu sou perfeita, eu jamais ofendi, então eu estou numa posição melhor do que aquele que me ofendeu, do que o meu cônjuge que me ofendeu. E por um acaso, meus irmãos, Deus não nos perdoa a todo instante. E nós pensamos muitas vezes no perdão relacionado a algo grande, né? A uma traição, a um roubo, a um crime, enfim. Nós muitas vezes remetemos essa ideia do perdão a grandes atos. Mas o fato de lamuriar
quando nós temos as mãos e pés para trabalhar, não é uma ofensa a Deus que nos confiou o serviço? O fato de nós maldizermos o que hoje nós chamamos de desgraça só é nada mais do que a graça de Deus que não nos foi ainda revelada. Aquilo que hoje é uma situação que parece uma desgraça em nossa vida, olha a etimologia da palavra. Desgraça só é a graça de Deus que não foi percebida, que por algum motivo nós ainda não tivemos condições de entender. Porque Deus, enquanto nosso Pai, que enviou o seu amado Filho Jesus aqui para junto da gente, para ensinar pela lei do amor e da caridade, Ele tudo sabe. Então, Ele está aqui ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. E Deus, enquanto nosso Pai, com certeza, jamais nos abandona. E para facilitar ainda mais esse processo, nós temos anjos guardiães, mentores espirituais, temos uma infinidade de trabalhos voluntários por aí, temos o CVV, temos atendimento fraterno, temos uma infinidade, uma gama de outras vertentes religiosas, de amigos de outras vertentes religiosas, que faz um trabalho de acolhimento. Então, nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Então, Deus, enquanto nosso Pai, quando nós nos voltamos contra Ele, seja por um movimento sutil, como um mau pensamento, como uma ingratidão, ali nós estamos recebendo o perdão de Deus. Pois Deus deve pensar, tadinho desse meu filho, ele ainda não está entendendo que essa mazela, porque ele está passando neste momento, vai fazer crescê-lo dali um tempo. E nós estamos lá, amaldiçoando e brigando e nos tornando amargos, enfim. E Deus ali na sua bondade nos manda, nos orienta, ainda mais com a sua doce bondade, amigos espirituais, ou até mesmo situações as quais nos são colocadas durante o dia a dia, para que nós tenhamos essa segurança do seu amor para nós. Deus se manifesta nas sutilezas. Então, às vezes, nós estamos passando no decorrer do dia, pensando, ninguém me ama, ninguém me quer, olha o que está acontecendo comigo. Mas a sutileza de Deus se faz ali presente. E às vezes, no cantar de um pássaro, numa palavra de um amigo, na letra de uma música, numa leitura edificante, em um livro que você abre aleatório, uma frase, meu irmão, que a gente leia, ali pode ser um sopro, uma centelha desse amor de Deus para conosco, a fim de fomentar, a fim de alimentar o amor para conosco. E aqui Paulo continua. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão do lábio e o perdão do coração. Muitos dizem ao adversário, eu perdoo, enquanto que interiormente experimentam secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo a si mesmo, que bom, foi bem merecido. Na linguagem chula, bem feito. Sabe quando a gente está em uma situação, a gente fala, tá bom, eu perdoo. E a gente vê que acontece alguma coisa com aquele nosso algoz, bem feito. Eu perdoei, mas foi merecido. É aqui que Paulo está dizendo que há o perdão da boca e o perdão do coração. Quantos dizem, perdoo e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pro resto da minha vida. É esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão é o perdão cristão. É aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com a aparência. Sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos seus, e não se satisfaz com palavras e fingimentos. O esquecimento completo e absoluto da ofensa é próprio das grandes almas. O rancor é um sinal de baixeza. Não esqueças que o verdadeiro perdão se reconhece pelo ato, muito mais do que pelas palavras.
Então, aqui, meus amigos, ele diz: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Tá, Jamile, mas nós sabemos que nós não somos, então, grandes almas. E aí a gente fica sem perdoar? Mas nós temos caminhos. Que o próprio Evangelho, aqui mais adiante, ele vai nos dando alguns caminhos, alguns trejeitos, algumas fontes, algumas dicas, algumas metodologias para que a gente possa alcançar esse perdão aqui na Terra. Mesmo não sendo tão evoluído assim, né, que somos, pois estamos aqui no mundo de provas e expiações, e temos sim as nossas mazelas, as nossas imperfeições, eu, Alexandre, Ana, todos nós aqui temos as nossas imperfeições. Mas logo embaixo, nós temos uma mensagem a respeito da indulgência. E eu levei um tempo, confesso a vocês, para entender o significado, o sentido dessa palavra. Indulgência. O que é ser indulgente? A indulgência, meus irmãos, é quando a gente trata o erro dos outros, os erros dos nossos semelhantes, com menos severidade. Sabe aquela dificuldade que a gente tem em conviver, por exemplo, com o nosso cônjuge, com o nosso familiar, com um amigo no trabalho, enfim. Parece que a criatura força para nos magoar, parece que força para nos tratar com essa tal dificuldade, e a gente acaba ficando ofendido e magoado. A indulgência é quando a gente passa a olhar esse nosso ofensor de uma maneira mais leve. Ter indulgência é ter essa compaixão. É ter a boa vontade de olhar para esse nosso irmão, que ele tem sim dificuldades, ele tem sim mazelas, mas que não me cabe julgar. Pois eu fico muito com o pensamento de Chico. Chico tem uma fala que é sublime, que ele diz: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu dou o dever de ser como deve ser. Né? Mais ou menos esse é o conteúdo da ideia do que o Chico trouxe, aliás, para a gente. Então, eu preciso ter essa indulgência para ter essa boa vontade para olhar os outros com menos severidade. Me ofendeu? Ai, deixa. Às vezes aconteceu alguma coisa com essa criatura. E aquilo que eu disse lá no começo. Quando nós respondemos à ofensa, aí passa a ser um problema também nosso. Então, olha como a gente aumenta a proporção. E eu conversando certa feita com uma amiga minha aqui em Cafelândia, Flávia, que está no NEP, é um estudo que nós temos aqui na nossa casa espírita também, e ela me disse o seguinte, ela falou assim, já pode revirar o evangelho de cabeça para baixo. Você nunca vai encontrar uma orientação de revidar a ofensa. E ela me contando que ela tinha sido ofendida há um tempo atrás. E eu falei, o que você fez? Ela falou, nada, porque isso quem me ensinou foi o Cristo. É um processo fácil? Absolutamente. Ah, mas é bobo. Ela é boba. Tem que... Mas e a paz de espírito que a gente recebe das mãos abençoadas de Jesus, quando a gente tem a paz na consciência, de que nós sabemos de que não nos compete julgar. Isso é ter a indulgência, como ele fala aqui no texto do Evangelho. Essa indulgência é ter essa compaixão, é ter essa benevolência, é ter essa boa vontade em lidar, em olhar para os nossos irmãos. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Ó homens, quando passais a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes dos que fazes dos vossos irmãos? Sede, pois, meus irmãos, severos convosco e indulgente para os outros. Ou seja, nós devemos então ser severos, né, por assim dizer, para conosco, indulgente e perseverante
e ter essa boa vontade, ter esse céu no olhar para com os outros. Como eu disse anteriormente, nós estamos no capítulo 10 do livro Céu e Inferno, estudos às terças, e o Céu e Inferno, no decorrer dele, a gente entende que Kardec trouxe para a gente que céu e inferno são esses estados de consciência. Então, eu posso ver o céu, ou eu posso, por meio dos meus olhos, ver o inferno. Vocês não conhecem pessoas que passam por uma situação absolutamente dolorosa e aquela criatura tem uma serenidade em passar por aquilo? Independente de ser espírita, isso não tem a ver com religião. Isso é religiosidade, isso é o que está dentro do coração. A criatura passa por uma tormenta e ela está ali plena, confiante, serena. E também tem aqueles nossos amigos, nossos irmãos, enfim, de convívio, que às vezes por uma menor coisa, é como diz o ditado, faz uma tempestade em copo d'água. Ou seja, nós temos que aprender a ter esse céu em nossos olhos. E como nós aprendemos a ter esse céu em nossos olhos? A não ser por meio da oração. Jesus nos ensinou, os nossos amigos espirituais nos ensinaram de que a oração é o meio que nós conectamos a Deus. É o meio que nós nos conectamos a esses amigos espirituais. É o meio que nós conectamos a esses anjos guardiães que estão a todo tempo ao nosso lado, desde que nós façamos, né, por onde. Como que é fazer por onde? É estar em prece, é pedir ajuda. Tem uma fala de, se eu não me engano, está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, em que ele diz que uma certeza de que as preces que são absolutamente ouvidas, não tem como errar, não tem como falhar. Jesus, Deus, enfim, ouve mesmo, é quando a gente pede coragem. Quando a gente pede força para passar pelas provações as quais nós temos que passar. Diz que é infalível, diz que é atendido assim de pronto. Então, meus irmãos, façamos prece, peçamos neste momento ao qual nós estamos em dificuldade, como eu estava conversando anteriormente ao estudo aqui com o Alexandre, nós estamos sim passando por um momento delicado, mas nós temos que ter em mente que acima do momento delicado, nós temos neste barco, neste planeta, nós temos um governador, o trem não está a esmo, não está largado, não está perdido, nós temos Jesus à frente do trabalho. O que nos cabe é ter a serenidade, é ter a fé, é ter a confiança de que tudo, por mais difícil que pareça, passa, todas as dificuldades passam e nos cabe sempre ter essa perseverança, né? Essa boa vontade, essa indulgência, que nós conquistamos essa indulgência. Uma das formas de nós conquistarmos essa indulgência é por meio da prece, por meio da oração. E lembrando, meus amigos, que a prece se faz do coração. Não precisam palavras rebuscadas, não precisam de um templo, não precisam de um grande templo. A prece se faz ali, na cabeceira da cama do filho, no leito de um ente querido que está passando por um processo doente, ou de um desencarne de alguém que a gente gosta muito, que fez a passagem, ou no momento de desespero, embaixo do chuveiro, na fronha, enfim, meus amigos. Ali, naquele momento, a gente pode se despir, né, de todos os nossos preconceitos, do nosso orgulho, da nossa vaidade e rogar a Jesus, aos amigos benfeitores que nos cuidam, para que a gente tenha, então, a misericórdia do Senhor. E, com certeza absoluta, a misericórdia do Senhor jamais nos falha. E nós devemos sempre recorrer a Ele. Como eu disse anteriormente, meios nós temos aqui também de monte. Nós temos serviço público de saúde, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, nós temos o atendimento fraterno nas casas espíritas, nós temos os nossos amigos, como eu disse, das outras vertentes religiosas,
os padres, os pastores, enfim, nós temos muita gente por aí que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode pedir orientação. E sempre, sempre rogando a Jesus e pedindo orientação a Ele que nos cuida, que é Deus nosso Pai, enquanto nosso Pai jamais há de nos abandonar. Que assim seja. Olá de novo. Olha, ela acabou 8 horas em ponto, parecendo o Tato, hein? Ah, o Tato cabe em ponto? Olha que o Tato não acaba em ponto, hein? Então, não, ela acaba em ponto acima do normal, né? Quase ponto acima do normal. Jamile, foi uma delícia, obrigado. Depois você vai ver os comentários aí. Esse formato, aquilo que eu te falei, muita gente tem usado, como eu te disse logo no comecinho, para o Evangelho lá, e muita gente falou para a gente, quando nós começamos as parábolas, que a gente resolveu fazer meia hora, para não atrapalhar, né? Porque a gente sabe que está todo mundo fazendo as atividades às 8, então a gente resolveu fazer 7h30 justamente para dar tempo. Não está vindo, daqui a pouquinho tem trabalho lá, o pessoal de Araraquara tem trabalho, enfim. Para a gente conseguir abrir para todo mundo, né? E no Sermão do Monte aconteceu a mesma coisa. Primeiro que aconteceu uma coisa nas parábolas, acho que a gente chegou até a conversar, que está acontecendo no Sermão do Monte. Eu falo que quando a gente usava, eu pelo menos, posso falar por mim e alguns amigos que participaram, a gente sempre acabava usando as parábolas dentro de algum capítulo do Evangelho, para exemplificar alguma passagem, né? E quando a gente resolveu fazer as parábolas, e a gente ouviu de algumas pessoas, de uma grandeza, de uma profundidade tão grande, que a gente descobriu que meia hora é muito pouco, né? E a gente praticamente, eu pelo menos, eu falei para a Ana, eu acabava usando os exemplos da parábola em algum capítulo do Evangelho que encaixava, que servia, a gente usava para exemplificar, e é de uma riqueza, e de muita gente que, depois que a gente começou a fazer, e vocês participaram, assim, nossa, mas eu tinha uma dificuldade tão grande de entender as parábolas, era uma coisa tão distante, e todo mundo, sem a gente combinar, todo mundo acabou trazendo as passagens para o dia a dia. E com o Sermão do Monte está acontecendo isso. Nós não falamos nada, você também acabou fazendo. Que eu acho que é o grande objetivo, né, Jamile? Sim. É a gente tentar trazer para a nossa realidade, né? Para alguma coisa que a gente consiga usar, né? Isso, do dia a dia, né, Alexandre? Uma coisa ali no tete a tete, né? Porque senão fica muito distante, que nem muita gente falou para nós, né? Era uma coisa, parecia uma história contada, alguma coisa que não faz parte da gente, né? Vivia uma coisa muito distante. E o Sermão do Monte está acontecendo isso. Quando a Ana que sugeriu, no meio das parábolas, eu falei, quando a gente acabar as parábolas, a gente podia falar do Sermão do Monte, né? E aí nós fomos começar a pensar. Falei, gente, mas aí tem que fazer frase por frase, e para você ter uma ideia, nós vamos acabar na semana do Carnaval. Se é que nós vamos ter Carnaval. Se é que nós vamos ter Carnaval, né? Então, a pandemia vai até 2050. Ai, credo. Mas eu falo assim, do tamanho que é, né? E o tanto, quer dizer, olha, uma frase daria para falar 1 hora, provavelmente, a gente teria assunto, enfim. Sim. Né? Tem sido surpreendente esse tipo de coisa. E o do Sermão, a Ana sugeriu, eu falei, nossa, foi a mesma coisa. A gente começou a falar, o Rafa falou, não, eu passei 3 datas para ele. Ele falou, então marca as 3 para mim. Eu falei, não, Rafa, uma só, vamos dividir. Não, então marca 2. Eu falei, tá bom, então marca 2. Deixa para a gente também, né, Alexandre? Para a gente trabalhar, né? Não, né? Deixa, eu falei para ele, tem 30 pessoas querendo fazer, mas ele faz isso. E isso tem sido muito bacana, Jamile, eu acho que esse interesse, nós falamos disso com o Paulo Lodge semana passada, na terça-feira, e ele acabou tocando nesse assunto do perdão. Alguém até comentou aqui da frase do que ele falou na terça-feira, da gente tem percebido, e eu acho que você também, a gente já chegou a falar sobre isso um tempo atrás, que as pessoas estão buscando cada vez mais, ainda bem, coisas que toquem de verdade o coração, né? Que Sim. Não precisa ser o tal palestrante ou grande nome. Aliás, está acontecendo um movimento contrário, eu percebo, depois da história da pandemia, as pessoas buscando alguma coisa que eu consiga entender o que ela está falando, olhando no olho e falando assim, tá, então é isso daí que é para fazer.
e sem aquele monte de parafernália, de palavra difícil e não sei o quê. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi assim, foi extremamente agradável. Eu acho que tocou muita gente. Depois, com calma, você consegue ver os comentários. Eu fui colocando alguns. Né? Com certeza. Teve um rapaz que entrou pedindo o seu WhatsApp. Deixa eu só ver se eu acho o comentário dele aqui. Eu falei que eu ia dar o telefone escondido. Porque quem será? Será que é um que me pediu o WhatsApp há 17 anos atrás? Eu dou de novo. Não sei, viu? Porque eu até falei para ele, é casada e tal, mas eu vou passar. Eu dou de novo o WhatsApp para ele. Faz 17 anos que eu entreguei e entrego de novo. Eu acho que chama Fábio. Deixa eu só ver se eu acho. Eu entrego. Vixe, assim. Deixa eu só ver se eu acho o comentário dele, mas acho que tá tanta gente comentou aqui, eu acho que eu não vou conseguir encontrar aqui. Mas eu falei para ele que eu ia passar o telefone escondido. Pode passar, Alexandre. Pode passar tranquilamente. E a Ana fez um comentário embaixo e eu vou repetir o que a Ana falou no comentário na hora que o Fábio entrou. É uma alegria muito grande. Eu falo que muitas coisas da doutrina, isso não é bordão, isso não é nada. Eu acho que é das coisas que mais me encantam e que mais me dão prazer na doutrina são esses vínculos que a gente acaba criando. Às vezes, do nada, nem cruza sem querer em Araraquara com outras duas pessoas que são fora de série, que é o Gu e a Mireia, e acabou virando uma amizade, acabou virando um vínculo tão forte, mesmo se vendo tão pouco, né, criou um vínculo tão forte assim. Então, eu sempre digo que uma das coisas principais, realmente, da doutrina, que me deixa muito animado, e sempre acaba nos fortalecendo, empurrando, são esses vínculos. Você, o Fábio, a molecada, que no fim, a gente se viu acho 3 ou 4 vezes, e parece que já é da família, parece que já tem um... Alexandre. Grande. Então, o dia que nós estivemos na sua casa, parecia que era mais uma reunião de Natal, de muitos natais passados. Parecia que já tinha muito contato, né? Exato. Então, assim, não só te agradecer pela participação, que sempre é muito rica, nos ajuda demais, mas principalmente por esse carinho, seu, do Fábio, dos meninos, e saibam que é recíproco. A Ana comentou durante a transmissão para o Fábio, e vou falar ao público. Então, obrigado mesmo pelo carinho de vocês, e tomara que logo a gente esteja junto mesmo, poder se abraçar, para matar a saudade e aglomerar de uma vez. Se Deus quiser. Eu faço suas minhas palavras, é uma gratidão muito, muito grande. Como eu disse anteriormente, falar de Jesus, para mim é um bálsamo, é o que alivia meu coração, é o que alivia meu pensamento. E ter nesses amigos espirituais, né, Alexandre? Você, Ana, o Gu, a Mireia, o pessoal de Pongaí, o próprio Tato, enfim, o pessoal aqui da casa de Cafelândia, nós temos uma equipe aqui em Cafelândia, o SIAC. Eu não vou citar nomes, porque com certeza vou esquecer de alguém, mas é uma galera, assim, são os irmãos, assim, em Cristo, que dão um profundo alento, né? Então, eu agradeço, sempre é um prazer muito grande estar à frente, como eu disse, de qualquer trabalho que venha falar de Jesus. O mérito não é absolutamente meu. O mérito é do Evangelho, das passagens de Jesus, é de Kardec, e eu só peço a Jesus que a gente seja aqui um instrumento para falar, que ele só me use para falar. O mérito é total dele. É só dele, aliás, né, Alexandre? E só lembrando que a Marília vai estar com a gente daqui 2 semanas, né? Ah, que legal, querido. Semana que vem é o Fernando de Tararé, eu acho que na outra semana a Marília já está a primeira vez com a gente. Que legal. Mas vai participar do projeto com a gente na outra semana. Bacana, feliz fico eu. Muito obrigada, viu? Boa noite, Jamile. Beijo nas crianças, dá um beijo no Obrigada, Fábio. Até Deus mais. abençoe a todos os nossos amigos. Boa noite a todos. Só lembrando que amanhã nós vamos voltar com a mesa do Evangelho. Nós ficamos 2 meses aí sem para essa pandemia, mas amanhã nós vamos fazer o capítulo 26, Paulo Marzanati, o Rodrigo Daniel, e eu vou estar com eles amanhã. Estão todos convidados às 20. Gente, boa noite a todos. Fiquem com Deus, viu, queridos?